Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? O avivamento no Antigo Testamento. Esse é o tema da aula de hoje. Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje estudaremos a palavra de Deus. Lição de número 2, uma lição gloriosa, abençoada. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia, caneta, caderno e vamos a mais uma aula. O avivamento no Antigo Testamento. O texto ouro dessa lição diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo de número 10. A verdade prática nos diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Repetir para você poder dar glória a Deus. Que lição gloriosa que vamos estudar agora. O objetivo da lição, o objetivo dessa aula são três. Primeiro, nós vamos analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Segundo, vamos constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Terceiro e último, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então a palavra-chave, Antigo Testamento. O avivamento no Antigo Testamento. Quando o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Deus ouviu as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia, como resposta, como bênção às orações e súplicas. Então, nessa lição, estudaremos o avivamento no Antigo Testamento. Amém? Tópico 1 desta aula, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Olha só que interessante. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó. Lembra? Por intermédio de Moisés, o soberano exército, exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair, daquele país. Então o povo estava oprimido nas mãos de Faraó e Deus levanta Moisés como libertador para libertar o povo das mãos da escravidão do Egito e das mãos de Faraó. O avivamento no tempo de Samuel. Samuel exortou os israelitas ao arrependimento, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 ao versículo 6. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, 1 Samuel capítulo 7, versículo 10 ao versículo de número 13. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel capítulo 7, versículo 15. Então, primeiro avivamento, primeiro exemplo de grande avivamento, Moisés. O segundo grande exemplo de avivamento nós temos no tempo de Samuel. E o terceiro, o avivamento no tempo de Josias.
Quando Josias foi declarado rei, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 a 25, realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação de Judá. Josias ficou à frente, dessas ações para levar o povo de Deus voltar aos pés do Senhor. 2 Crônicas 34, versículo 1 e versículo 7. O que Josias fez, pastor Daniel? Josias derrubou os altares aos demônios. O livro da lei que havia se perdido no templo foi achado durante as obras do santuário, uma reforma no templo. Aonde estava o livro do Senhor? Dentro do templo. Como que um livro de Deus se perde no templo? Sacerdotes, que não estavam levando a sério as coisas de Deus. O Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Você pode conferir em 1 Crônicas, capítulo 35, versículo 16 ao versículo 19. Neste tópico, primeiro tópico, destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, Deus usando ele para tirar a nação de Israel da escravidão do Egito, quando Deus aparece para ele numa sarça pegando fogo e a sarça não se consome. E Deus declara para Moisés: eu sou que está te enviando. Também nos tempos de Samuel e nos tempos do rei Josias, 3 exemplos de avivamento. Glória a Deus. No segundo tópico, nós temos confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. Como nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Quem me conhece sabe da frase que sempre sai da minha boca: leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Eu tenho uma campanha que eu lanço todos os anos no dia 31 de janeiro, ou 31 de dezembro, à meia-noite eu lanço essa campanha na igreja e por onde eu vou. Não passe um dia do ano sem ler a Bíblia. Traz um avivamento glorioso na sua vida, na igreja, na sua casa e por onde você for. Amém? Nós temos o chamado de Neemias. Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria que a cidade de Jerusalém se encontrava, o que ele fez? Ele orou durante 4 meses, com grande lamentação. Neemias capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4. Quando Neemias ouviu falar, a informação chega que a cidade de Jerusalém estava numa tremenda miséria, tristeza, angústia, ele ora ao Senhor durante 4 meses com lamentação. Então, apesar do templo estar reconstruindo, os muros da cidade estavam destruídos, portas queimadas a fogo, uma destruição. O que Neemias faz? Ele ora ao Senhor durante 4 meses. Então, nesta lição, percebemos 2 temas importantes. A primeira coisa, confissão de pecados. Segunda coisa, o retorno à palavra. Esses 2 aspectos são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Então aqui nós temos agora, ponto 2 do segundo tópico, a confissão de pecados. E faço confissões pelos pecados dos filhos de Israel. Pecamos contra ti. Também é a casa de meu pai. Pecamos. Neemias capítulo 1, versículo 6, parte B. Neemias se incluiu entre os pecadores na sua oração, mencionando a casa de seu próprio pai. Então aqui nós temos a confissão de pecado. De todos nós
de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias capítulo 1, versículo 7. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Quando nós pecamos e não confessamos os nossos pecados, nós empinamos o nariz e olhamos nos olhos das pessoas dizendo: eu não fiz, eu não cometi pecado nenhum. Mas quando o pecado encoberto, ele vai para a luz, ele sai para a luz e as pessoas descobrem o pecado, aquele que pecou e ninguém sabia, né, estava em pecado, ele olha nos olhos e diz: eu não pequei, eu não errei, eu não fiz nada de errado, porque o coração está duro e mente, mesmo estando em pecado. Mas quando ele é descoberto, a vergonha faz que ele abaixe a cabeça pedindo misericórdia. Não espere o seu pecado ser revelado ao mundo. Confesse hoje, agora a Deus. Ele é fiel e poderoso para te perdoar, para te levantar do chão e fazer de você um novo homem ou uma nova mulher, em nome de Jesus. Amém? O avivamento pelo ensino. Primeiro, o avivamento pela confissão de pecados. Olha só, em algumas igrejas, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério da Cerca, Espírito Santo, e tenho ensinado a palavra de Deus em algumas congregações, ministro, né, na aula de teologia há 12 anos, e observei algumas coisas, né, que quando se trata de membro, é um leão para tratar pecado. É 3 meses de disciplina, 6 meses de disciplina, membros que às vezes são humilhados em reunião de membro, que é totalmente errado, equivocado. Mas quantos obreiros em pecado, obreiros que não são dizimistas, obreiros que não são bons maridos, obreiros que são péssimos pais, obreiros que não frequentam escola bíblica dominical, estão em cima dos púlpitos pregando, ensinando, fora aqueles que ficam 1 mês, 2 meses, longe da igreja, longe da esposa, pregando, voltam frios e os seus pecados não são confessados. Triste quando alguém sabe, mas por serem obreiros, não trata. Obreiros, vocês, eu, nós também precisamos confessar pecado. Quem está em pecado não pode ministrar a palavra de Deus. Tem que sentar para ouvir, se arrepender e se converter dos seus pecados. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas. E o povo entendeu a palavra e o que Deus queria deles. Olha a importância do ensino didático, do ensino genuíno da palavra de Deus. Como resultado do ensino, sobrevém um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa no meio do povo de Deus. Diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 12. No avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes: chamado, confissão de pecados e ensino. Amém? Vamos para o terceiro tópico:
Espero que você esteja aprendendo uma lição gloriosa, né, que nos permite crescer e como professor, como pastor, né, nos permite exortar, né, ao mesmo tempo. Terceiro ponto, né, o avivamento e a palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, né, de decência e ordem, diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Paulo nos orienta pela palavra de Deus como é um culto avivado. A orientação apostólica não é um exemplinho ali, exibicionismo espiritual, não. Aqui não está falando de um mero emocionalismo, tampouco. Está falando de um culto verdadeiro, genuíno a Deus. Uma certa feita, o irmão, no curso de teologia, numa aula como essa, ele contou uma experiência dele numa igreja que ele congregava. Toda a revelação, os cultos, irmãos caindo, ele foi para um cantinho, né, assistir o culto, e houve um reboliço ali. Então a irmã bateu nas costas e disse: olha, irmão, sai daí, porque este é o meu lugar de cair. Todo culto eu caio é neste lugar. Olha que coisa esquisita. Olha que coisa maluca. Isso não tem ordem, não tem decência. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus corrige essas coisas. Corrige essas coisas. Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Olha só, cuidado com o formalismo, ponto 2 do nosso terceiro tópico. Como formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal aqui, né? Medótico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não há aqui nada, né, errado acerca de regras. O que nós estamos falando, né, é do exagero, do extremo aqui. É isso que o nosso professor Elinaldo Renovado quer mostrar para nós aqui. Todavia, o formalismo não pode assumir uma característica negativa quanto ao cuidado e o zelo. O que é formal não pode sobrepor a necessidade espiritual da igreja. Então tem que ter ordem e decência? Sim. O culto tem horário de começar e terminar? Sim. Mas se a palavra, se Deus está agindo, não há problema nenhum o culto acabar um pouco mais tarde, desde que não seja o emocionalismo do pregador, o exibicionismo do pregador, ou porque ninguém revelou, não pode acabar o culto sem uma revelação, também não pode. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Que coisa gloriosa! Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios 14, 26. A palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual e, ao mesmo tempo, né,
ela alerta para o perigo do formalismo. Glória a Deus. Que coisa gloriosa. Queremos o genuíno avivamento? Oremos. Meditamos na palavra de Deus todos os dias. Ame a palavra de Deus. Ame os cultos de doutrina. Ame a escola bíblica dominical. Cresça no conhecimento em nome de Jesus. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus provia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos desperte para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual nos dias atuais. Voltemos à palavra. Culto bom, culto gostoso é quando Jesus é o centro. Meu amado irmão, tenha uma vida de oração. Leia a palavra de Deus todos os dias. Busque uma congregação cujo o culto Jesus é o centro. A palavra de Deus não é desprezada. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa. Se você gostou, se você cresceu espiritualmente, sentiu edificado por esta aula, por esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário em nome de Jesus. Eu sou o pastor Daniel e aqui mais uma aula em nome de Jesus. Muito obrigado a todos.